A eutrofização ela corresponde a um problema ambiental relacionado à poluição do ecossistema aquático. E quando é que acontece a eutrofização? O processo inicial da eutrofização está relacionado ao aumento da quantidade de matéria orgânica num ecossistema aquático. E essa matéria orgânica aumenta principalmente quando a gente libera esgoto na água, seja no rio, seja num lago, num ecossistema aquático, a gente vai evidenciar o aumento da quantidade de matéria orgânica. Isso vai aumentar inicialmente os decompositores, favorecendo o aumento da quantidade de nitratos e fosfatos nesse ecossistema aquático. Isso vai causar um aumento muito grande da quantidade de algas na superfície do ecossistema aquático. Isso vai dificultar a penetração de luz nesse ecossistema, diminuindo assim a taxa de fotossíntese dentro d'água, os organismos que estão no corpo d'água. Essa diminuição na fotossíntese afetará a concentração de gás oxigênio na água, como a gente pode ver aqui, vai ter uma diminuição do O2 dissolvido, o aumento do DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, favorecendo também uma alteração do pH, um desenvolvimento de micro-organismos anaeróbios, principalmente, e o aumento da quantidade de toxinas nesse ecossistema aquático. Vejam nessa imagem que a gente tem uma grande quantidade de algas recobrindo a superfície desse ecossistema aquático e isso caracteriza o processo de eutrofização. Isso quer dizer pra gente que essa água está contaminada, está muito poluída. As doenças mais recorrentes na prova do Enem, a gente tem principalmente aquelas doenças mais comuns e mais citadas nos noticiários, que mais aparecem em reportagens, que a gente mais conversa no nosso dia a dia. Algumas doenças virais muito recorrentes na prova do Enem, como gripe, dengue, chikungunya, zika. Pode acontecer de aparecer alguma doença diferente? Sim, mas caso aconteça uma doença nova, como a febre do Oropocho, por exemplo, a questão terá que trazer um texto relacionado a essa doença, né? Doenças também bem conhecidas como doenças bacterianas, como a meningite, a tuberculose, a pneumonia, essas doenças classicamente bacterianas, a pneumonia também pode ser causada por outros micro-organismos, mas a clássica ela é bacteriana. Essas doenças elas também são muito recorrentes, né? Mas óbvio que o foco maior, tá, gente, que a gente sempre diz para o nosso aluno é revisar bastante as verminoses, principais verminoses causadas por platelmintos, né? A solitária, a cisticercose, a esquistossomose e principais verminoses causadas por nematelmintos, como o amarelão, o lombriga, o oxiúrio e a filariose. Lembre-se também de dar uma passada assim na revisão a respeito de protozooses. Malária já caiu várias vezes na prova do Enem, leishmaniose caiu recentemente também e a doença de Chagas. Essas doenças você não pode deixar de revisar, porque é uma chance muito grande delas caírem na prova do Enem. A vacina é um tipo de imunização ativa. A vacina estimula o organismo a produzir anticorpos. Então, a vacina ela contém antígenos, normalmente antígenos atenuados, e esses antígenos eles não vão ter a capacidade de causar doença no indivíduo, mas vão estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos. Por isso que a gente chama a vacina de imunização ativa. Ela atua no organismo, estimulando a produção de anticorpos. Já o soro imunológico, ele é uma medida mais emergencial. O soro é classificado como imunização passiva, porque não é o corpo do indivíduo quem vai produzir a defesa. O soro imunológico ele já possui anticorpos prontos, que já vão combater diretamente o antígeno no corpo do indivíduo. Lembre-se, a vacina a gente toma numa medida preventiva, né? A gente quer prevenir a incidência de alguma doença. A vacina não serve para tratar a doença. O soro imunológico também é um processo preventivo, mas a gente aplica de forma mais emergencial para fazer com que, caso o antígeno já esteja no corpo do paciente, ele já seja combatido. É quando não haveria tempo de esperar o corpo produzir essa defesa. Daí a gente chama isso de imunização passiva. Como acontece, por exemplo, se o indivíduo sofreu uma mordida, uma picada de cobra, né? Vai ter que tomar um soro antiofídico, que já contém anticorpos específicos contra o veneno daquela cobra.